Olá, meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de História Contemporânea e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, os antecedentes e as duas primeiras fases da Revolução, tá bom? Os slides eles estarão de uma forma reduzida, em tópicos, tá? E eu vou aqui falar e complementar com os slides e vou conversando com vocês ao longo da aula. Bem, então primeiro nós vamos ter que nos perguntar o que é uma revolução, né? O que é esse ato de revolucionar? É um processo disruptivo, né? Ele causa uma quebra, né? Uma disrupção? É uma grande mudança? O que tipo de revolução que é? Bem, uma revolução ela é uma grande mudança, porque ela vai propor algo completamente diferente, análogo, completamente novo a um modelo a um modelo que existe, né? Mas que tipo de revolução ela pode ser? Ela pode ser muito revolucionária, pouco revolucionária, pode ser uma revolução apenas de uma classe alta, uma revolução de uma classe baixa. Tudo isso a gente vai ver hoje e vai tentar responder e analisar de acordo com o que a gente for vendo aí a aula. Bem, temos aqui, como vocês conseguem ver, o pensamento iluminista, né? Por que a gente tem que falar primeiro do pensamento iluminista? Porque o pensamento iluminista era exatamente o pensamento que permeava a sociedade e o mundo intelectual francês e inglês, né, europeu, nesse momento, né? O pensamento iluminista é o pensamento que vai inaugurar o pensamento burguês, a filosofia burguesa, né? É o pensamento que vai colocar a razão, a ideia de racionalidade lá em cima, no alto patamar, né? Ser racional é o correto, entendeu? E é a partir da razão que você vai colocar, que eles vão colocar, os iluministas vão colocar que eles são a luz, eles são os que iluminam, né? E se eles são os iluministas, se eles inauguraram uma época de luzes, eles vão começar a colocar que outras épocas não tinham luz. Então é daí que vem a ideia de que a Idade Média é uma idade das trevas, porque eles não estavam iluminados pela razão, eles estavam presos pela religião, né? E a gente sabe que a Idade Média teve avanços em campos da arte, da arquitetura, pensamento, que não significa que ele era parado ou que voltava no tempo, que não era avançado, que era todo mundo pobre, enfim, pobre intelectualmente, etc. e tal. As duas maiores ideias que compunham essa filosofia é o naturalismo e o liberalismo. Veja, esses pensadores iluministas eles vão olhar para a natureza e vão ver nela é, uma beleza racional. Ela funciona de uma maneira racional. Para tudo tem uma explicação e uma resposta. Então, eles vão perceber que ela é regida por leis naturais. E aí, no campo do homem, os pensadores iluministas vão falar: olha, se as leis que regem as naturezas, ou seja, as leis naturais, são racionais, a lei que rege o homem também é racional e, portanto, também é natural. Ela deve ser natural ao homem, então ela tem que ser respeitada. Então, eles vão pensar numa liberdade, num liberalismo que abarcasse o campo político, econômico e intelectual. Então, ele vai pregar a liberdade, uma liberdade de valores, né? Sempre baseado nos valores iluministas, né? Então, o liberalismo econômico clássico, o liberalismo político que a gente vai falar e o liberalismo intelectual, que é a gente poder pensar de forma racional, né? Não poder, nosso pensamento não coagido, a gente é livre para pensar. Aí nós temos aqui os pensadores, né? Os pensadores do iluminismo são os mais importantes, são esses que estão aqui, né? O John Locke ele é considerado o pai do iluminismo,
porque ele justifica racionalmente o direito do homem ao liberalismo. Ele escreve lá que é racional o homem ter direitos naturais, né? Ele faz uma explicação racional. O Voltaire é o pilar filosófico do iluminismo francês e é atribuída a ele a frase: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la, né? Então é uma espécie do direito político e intelectual, né? Olha, eu não concordo com o que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizer. Então eu vou defender as suas liberdades básicas, que, por exemplo, é o direito à livre expressão, né? A livre expressão dos pensamentos. Ou como é que fala? A livre imprensa, por exemplo. Eu não posso não concordar com o que você fala, mas eu vou deixar você falar. O Montesquieu, ele é o pilar jurídico do iluminismo. Ele é o cara que vai pensar na teoria dos três poderes, que existe um poder judiciário, um poder legislativo e um poder administrativo. Então tem que ter uma galera que cuida das leis, uma galera que escreve as leis, né? Uma galera que protege as leis e uma galera que aplica as leis. Quem é quem? Bem, quem escreve as leis é quem legisla, né? É o direito legislativo, é o parlamento. Nós temos também o judiciário. O judiciário é o que, tecnicamente, protege as nossas leis. Ele cumpre a Constituição, ele cumpre a Constituição, ele protege a Constituição. E o administrativo, né, é o papel de um presidente, é o que faria cumprir as leis que foram passadas pelo legislativo e que, segundo o judiciário, estão aptas a serem colocadas em vigor. O Rousseau escreve o Contrato Social, né? O Rousseau é francês, que ele fala que o Estado é representante da vontade geral, ou seja, da maioria dos cidadãos. O Rousseau, ele é suíço, né? E o Rousseau, ele é republicano. Ele acredita que o Estado não tinha que ser absolutista nem constitucional, tinha que ser voto direto do povo. O Estado tinha que ser a voz do povo falando. E o Diderot e o D'Alembert são dois pensadores franceses que vão organizar a enciclopédia, que ela é importante porque ela é uma compilação racional do conhecimento, né? Então você tem aí todo o conhecimento do mundo, que é o que a enciclopédia faz, compilado de forma racional. Bem, vamos ver a França pré-revolução. A França pré-revolução, essa é a pirâmide da França da pré-revolução. Nós temos os três estados, né, que é as três partes do corpo da sociedade que compõem a sociedade francesa, né, o Estado francês. No topo nós temos o rei, manda e desmanda. No meio nós temos a nobreza e o clero. E depois o resto, todo mundo. Não importa se você era pobre, não importa se você tinha dinheiro, se você não tinha dinheiro, se você tinha comércio, se você era camponês, você era resto. Você era resto. Nobreza, clero e resto. Né? Se você não fosse padre ou você não fosse um nobre, você era resto. Você era o terceiro estado. Você não era nem o primeiro, nem o segundo. Você era o terceiro. Você era um resto. Tá bom? Esse é o mapa da Europa na época da Revolução. Olhem para a França, tá? A França é o rosinha, tá? É por ali que se desenvolve a Revolução, tá? Bem, vamos ver algumas das causas. A burguesia francesa queria ter acesso ao poder político. Essa burguesia francesa tinha nascido lá da época em que você tem um comércio mercantil. Então é uma galera que acumulou dinheiro, é uma galera que tem, às vezes tem mais dinheiro que os próprios nobres, mas eles não têm direito a poderes políticos. Então eles querem ter acesso à política, mas eles não podem. Porque mesmo sendo mais ricos que os nobres, alguns deles, eles são o resto. Eles não são parte do segundo estado. Nós temos os camponeses que viviam em uma situação muito pobre no campo e queriam se libertar das obrigações feudais que ainda existiam. Então, olha, a gente está no ano de 1700 e lá vai bolinha. E aí, no ano 1700, existiam obrigações de 400, 500 anos atrás que os camponeses ainda tinham que pagar. Nessa época também nós temos péssimas colheitas, o que causa fome, desabastecimento e alta dos preços. E se causa fome, desabastecimento e alta dos preços, causa uma crise econômica, né?
Ou seja, você tem menos pão, o preço do pão sobe, a galera tem que pagar imposto e se fica sem dinheiro para comer pão, causa fome, etc. E se fica mais para comer pão, se existem trabalhadores liberais, eles não vão ter dinheiro porque ninguém vai pagar, porque ninguém vai precisar deles, etc. e tal. E outra, a França gasta muito com o exército, porque nessa época eles ajudam os Estados Unidos a fazerem a independência da Inglaterra, né? Então eles gastam muito dinheiro com a marinha e com o exército. E a manufatura francesa, ou seja, os artesãos franceses, eles têm que começar a competir com o início da Revolução Francesa na Inglaterra, que faz com que muitos produtos sejam produzidos mais rápido do que eles produzem. Então eles ficam empobrecidos. Aí nós temos o rei da França na época, o Luís XVI, tá bom? Ele é o esposo da Maria Antonieta, da Áustria, né? Mora na França. Ele é esposo da Maria Antonieta, tá? E aí vocês podem ver nessa outra figura, nesse cartoon de jornal, que é uma representação super clássica, que todo mundo joga questão sobre isso, que são os três estados. Que vocês veem que nas costas desse agricultor, né, que é um senhorzinho careca, está tanto a nobreza, que é esse moço com um chapéu de penas, roupa vermelha, e esse cara de roupa roxa, que é um padre, né? Ele tem uma cruz no peito. Detalhe, vermelho e roxo eram cores muito caras na época, vermelho e roxo. Então você vê que eles são muito chiques, muito ricos, mas quem sustenta essa nobreza toda é o campesinato, né? Gente, se você era nobre e se você era padre, né, clérigo, você não pagava imposto. Então toda a suntuosidade da nobreza e toda a vida boa da nobreza e da igreja era paga pelos camponeses, né? Pelos camponeses e pelos burgueses. E isso as pessoas não estavam mais aguentando. Aí você tem o que começa a revolução, o estopim da revolução. O rei Luís XVI fala: Ok, a situação tá mal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que ninguém faz há muito tempo. Eu vou convocar os estados gerais. Né? O que é isso? Eu vou convocar os representantes da nobreza, os representantes do clérigo e os representantes do resto da população, né? Para vir até aqui, nessa sala de convenção, numa sala de convenção, e nós vamos discutir os problemas do reino. E aí depois a gente vai votar. Bem, a gente pode imaginar que se o clero e a nobreza não pagam impostos, e aí o resto fala lá, o terceiro estado fala, eu quero votar que a nobreza e o clero têm que pagar impostos. Aí o clero vota contra, a nobreza vota contra e o resto vota a favor. 2-1 é derrotado sempre. Então, toda vez que o terceiro estado, que os burgueses, que os camponeses iam nessa convocação dos Estados Gerais, eles nunca aprovavam nada a favor deles. Nunca, 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 nunca. Sempre era isso. 2 votos a 1, 2 votos a 1. E aí, o estopim da revolução é justamente quando num dos votos eles perdem novamente para tentar ajudar o reino, para tentar que diminuísse os impostos, para tentar que eles tivessem direitos políticos. Acontece que a população se revolta e aí eles invadem a Bastilha, que era uma prisão em Paris, tá? Em 14 de julho de 1789, que é a data oficial do início da Revolução. Até hoje é feriado nacional na França, tá? E aí começa a Revolução. Essa aí é uma gravura da convocação dos Estados Gerais, tá? Todos os representantes dos estados iam debater, né, sobre as questões e depois iam votar, né? Mas sempre o voto era sempre quem ganhava era a nobreza e o clero. O que acontece? O terceiro estado, né, ou seja, a burguesia, os camponeses, eles se revoltam, abandonam abandonam a votação dos Estados Gerais e se trancam numa sala chamada Sala da Pela, que na verdade é uma espécie de sala de jogar tênis de quadra, tipo squash, e aí eles fazem um juramento de que eles não vão sair
daquela sala até que os pedidos deles sejam atendidos. E aí, ali mesmo, na sala, eles declaram que ali seria feita uma Assembleia Nacional. Eles declaram que ali, a partir de agora, ia ter uma Assembleia e que eles que iam debater as questões do Estado, né? Essa daí é uma gravura da queda da Bastilha, tá? Que esse castelo é a prisão da Bastilha. Ou seja, eles pegam em armas, tá? E aí começa a primeira fase da Revolução, que é a primeira fase revolucionária, que é a fase burguesa. Veja, por que é uma fase burguesa? Né? Uma revolução burguesa essa daí. Porque o que acontece é que os burgueses, os mais ricos, eles entram no poder, na Assembleia Constituinte, e eles vão fazer reformas que beneficiam a eles. Então, eles vão ser revolucionários até o ponto que importa para eles. Então, veja, quando começa essa Assembleia Constituinte, lá na Sala da Pela, depois que eles fazem o juramento, eles fazem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu vou colocar um PDF para vocês, tá? E nessa declaração, ela é a primeira vez que o homem está pensando em direitos humanos. Veja, esses burgueses estão inspirados pelas ideias iluministas, pelos direitos libertários, ou seja, do liberalismo. Ou seja, os direitos do homem e do cidadão garantem os direitos burgueses. Eles garantem direitos iluministas. Então é o quê? Direito à propriedade, direito a voto, direito a ser igual perante a lei, tá bom? Então, os direitos do homem e do cidadão são uma carta que representam o espírito dessa revolução burguesa, tá? Esses homens burgueses revolucionários, eles são muito constitucionalistas, eles acreditam muito nessa carta de direitos, mais do que na democracia, né? A gente vai ver que eles não acreditam numa democracia, eles acreditam nos direitos básicos do liberalismo, né? Porque se eles acreditassem na democracia, todo mundo tinha direito ao voto, todo mundo era igual perante a lei. A gente vai ver que não. A gente vai ver que quando eles fazem a Constituição de 1791, a monarquia é constitucional, então não aboliu a monarquia. O voto é censitário. O que é isso? Você só pode votar se você tiver uma quantidade específica de renda. Se você ganhar 500 por mês, você vota. Se você ganhar 499, você não vota, né? Igualdade civil e suspensão das ordens e reforma judiciária. O que é isso? Significa que todo mundo é igual perante a lei, tá? Todo mundo tem direito a um julgamento justo, e aquelas perseguições à livre imprensa, etc. e tal, são banidas, tá? Crimes contra lesa majestade, etc. e tal, eles reformam o sistema judiciário. Ou seja, algumas das bases da monarquia são completamente abolidas. Né? Eles confiscam os bens da igreja, então eles confiscam terras da igreja. Vários nobres fogem para a Áustria, para a Prússia e para a Inglaterra, tá bom? E aí tem uma reação externa. O que acontece? Os países ao redor da França vão falar: nossa, que loucura é essa que está acontecendo? Meu Deus, vamos ficar de olho. Porque se isso espalhar para os outros países, nós, reis que mandamos, estamos ferrados, né? O que mais acontece? Fim das obrigações feudais. Os camponeses não têm mais que pagar aqueles impostos feudais que ainda existiam nessa época. Aí, durante a fase revolucionária burguesa, durante a Assembleia Constituinte, o rei foi permitido que ele ficasse, né? É uma monarquia constitucional, tem um rei, mas ele obedece à Constituição. O rei, ele decide fugir. Decide, não tá bom assim, eu quero voltar a ser absolutista. Então ele vai com a Maria Antonieta, segundo a historinha que diz, ele se disfarça e ele pega uma carruagem e vai para a fronteira com a Áustria. Só que quando ele estava na fronteira, as pessoas descobrem que ele fugiu, prendem ele e trazem ele de volta para Paris. Não como rei, mas como prisioneiro dessa vez. Veja, na Revolução, quando acontece esse processo todo, nascem dois partidos principais, os girondinos e os jacobinos.
Os girondinos são a alta burguesia, é a galera do voto censitário, né? Eles apoiam a guerra para exportar a revolução. Como assim exportar a revolução? Eles querem que outros países também tenham uma revolução que faça com que a alta burguesia assuma o poder e seja liberal e que atendesse esses interesses liberais do livre comércio, da não intervenção estatal na economia, né? Eles são federalistas. O que é isso? Eles acham que as regiões têm que ter mais autonomia, né? Devem trabalhar independentemente do governo central. Enquanto que os jacobinos, eles não querem guerra, eles querem estabilidade na França. Eles são centralistas, eles acham que um governo central tem que dar as ordens para as regiões. E eles são a pequena burguesia, eles não são a galera que tem tanto dinheiro. Então eles são a galera que só alguns conseguiram direito ao voto, né? Só alguns conseguiram entrar na Assembleia, né? Eles são aquela galera que acha que todo mundo tinha que estar na Assembleia, não por quanto que ganha, mas por fato de todo mundo ser cidadão, né? Já que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão faz da gente cidadão, por que raios eu só posso estar na Assembleia se eu ganhar mais de 500 conto, né? E isso é uma das perguntas que eu quero que vocês se façam. O que a declaração inaugura? Pensem. Se a declaração inaugura que todo mundo é igual perante a lei, se inaugura que existe uma lei dos franceses, né? Se não existe mais se você não é mais súdito do rei, mas súdito da lei, o que você é? Se você não é mais súdito do rei, mas sim súdito da lei, você é cidadão, né? Você não é mais sudicidade, é cidadania, é um novo conceito, né, gente? Conceito de nação francesa baseada em lei, baseada em lei, lei, território e língua. Essa daí é a formação clássica da próxima fase, que é a convenção. É da Revolução Francesa que vem a ideia de direita e esquerda. Por quê? Porque na direita sentavam os girondinos, que eram os burgueses, os altos burgueses, os profissionais liberais e a classe média, né, classe média alta. Ou seja, eles não queriam tantas reformas, eles não queriam que todo mundo tivesse acesso a, ao debate político, só quem tivesse dinheiro, né? Aí você tem do lado da esquerda, quem? Você tem os mais pobres. Você tem os caras que são pequenos burgueses, que são proletários, que querem que todo mundo tenha acesso à política, não só quem ganha mais. No topo, no vermelhão ali dos jacobinos, lá em cima, fica a montanha. Quem que é a montanha? São os sans-culottes. Sans-culottes é um termo francês para sem ceroulas, sem roupa de baixo, né? Os caras eram tão pobres que não tinham nem roupa de baixo. Eles são os radicais. Eles são os caras radicais, né? Querem uma revolução do pobre, do campesino. E lá embaixo sentava a planície, ou o pântano, que era a alta burguesia que votava de acordo com os interesses e ia indo. Ah, acho que isso daí é legal, então vou votar nisso. Sou contra isso, vou votar naquilo. É o famoso centrão, tá? Eles formavam o famoso centrão. Isso daí é uma gravura da Marcha das Mulheres. Gente, a Marcha das Mulheres foi um movimento autônomo de mulheres na França que marchou até Versalhes e falou para o rei se mudar para Paris. Falou assim: escuta aqui, o rei, enquanto ele ainda era monarquia constitucional. Escuta aqui, rei, por que o senhor não prova que o senhor aprova a Constituição, que o senhor aprova o que a gente está fazendo como legítimo, que o senhor veja a pobreza de perto e se mova para Paris, né? Se mude para Paris. Detalhe, elas estavam falando isso com canhão, com lança e com o mosquete na mão, né? Ou seja, elas foram armadas fazer uma petição ao rei, né? E foi um movimento autônomo de mulheres, de esposas, ou seja, é uma atuação única na história. Aí nós temos a segunda fase, que é a fase revolucionária, a fase popular ou republicana. O que acontece? A Assembleia Nacional não consegue se manter. Depois que o rei foge, a galera fica, porra, a gente estava tentando ser legal,
não declarou uma democracia, a gente deixou você como rei constitucional e você tenta fugir? Não. Agora nós vamos te julgar, rei, como você sendo um criminoso. Então, quem toma o poder nessa fase são os jacobinos, né? É a pequena burguesia. Eles tomam o poder, fazem um novo congresso que chamava Convenção, né? E nessa convenção ela é comandada por três grandes vozes, três pessoas que vão advogar pelos jacobinos, que é o Danton, o Marat e o Robespierre. De pouco em pouco, a convenção vai virar uma ditadura do Robespierre. Né? Ele vai afastar do poder o Marat e o Danton, vai afastar do poder os eleitos pela convenção e vai começar a comandar um governo centralizado. Né? Por que essa é chamada de fase do terror jacobino? Porque essa é uma fase onde tem uma perseguição à oposição. Então, se você é oposto à convenção, eles te perseguem e guilhotinam, cortam a cabeça. Por que tem guilhotina? Porque se acreditava naquela época que cortar a cabeça era uma maneira igualitária de todos morrerem. Todo mundo morre igual. Ninguém morre, um morre enforcado, o outro morre fuzilado, o outro morre guilhotinado. Não, todo mundo morre guilhotinado, todo mundo morre igual. Era uma forma de manter até a morte igualitária. Olha o que eles aprovam. O Comitê de Segurança Pública, que era esse comitê que buscava quem era contra a Revolução, né? Que caçava a oposição. Nós temos o sufrágio universal masculino. Dessa vez, todos os homens podiam votar, não importava a renda. Olha que interessante, gente. Não tem mulher nenhuma dessas declarações. A mulher não faz parte da política, tá? Infelizmente. Mas a gente vai ver uma reação a isso, tá? E aí eles fazem a lei do máximo. O que é isso? A economia estava tão acabada que eles fazem assim, ok, galera, não pode mais subir o preço do pão. O preço do pão agora é 5 conto, ou seja, é a lei do máximo. O preço do leite agora é 3 conto, não pode subir mais o leite. Porque eles estavam tentando fazer o quê? Regular a economia. Eles estabelecem um calendário revolucionário, ou seja, o nome dos meses muda. Vira termidor, brumário, ou seja, a partir daquele momento começava o ano 1 da Revolução. Então o calendário deles era ano 1, ano 2, ano 3, não era 1700. E quando eles aprovaram esse calendário, agora eles estavam revolucionando até a maneira de ver o tempo. Tá? Eles fazem a abolição da escravidão nas colônias. E o que é vitórias externas? Eles organizam o exército, tiram os generais e colocam generais mais preparados, generais que fossem mais que tivessem fervor revolucionário, fervor nacional, e eles conseguem vencer a invasão da Áustria, a invasão da Alemanha. Eles começam a vencer. Vários países começam a invadir a França para colocar o rei de volta no poder, mas os caras vão lá e vencem na batalha. Os revolucionários vencem eles, tá? E que faz com que o país se estabilize, né, na questão de intervenção. Outra coisa, eles aprovam educação obrigatória, laica e gratuita, tá bom? E eles confiscam os bens dos emigrados, ou seja, se você fugiu do país, tudo que você deixou a gente vai confiscar. Tá bom? Essa segunda fase revolucionária, tá? Ela vai ser caracterizada por esses três caras. Olha só, o Robespierre, que é o primeiro ali de lacinho, o cabelo branco, tá? O Robespierre, ele que vai fazer com que centralize essa segunda fase nele. O Marat vai morrer. Ele vai ser assassinado por uma amante. E o Danton, o Robespierre vai afastar ele da política. Vai jogar ele para escanteio e eventualmente vai morrer. E aí o Robespierre toma esse poder autoritário. Aí eles fazem uma decisão, o rei vai ser guilhotinado, tá? Aí eles matam o rei, tá? Se alguém quiser ver um filme muito bom, chama-se A Revolução em Paris, tá? É um filme que fala só de 1789 a 1793, só em Paris. E ele conta a relação do rei com os seus súditos na cidade. E é muito interessante. E mostra o que o povo achava da decapitação. Alguns não aprovavam porque o cara era divino, né? Considerava que ele era divino.
etc. e tal. Mas, no governo da convenção, eles declaram uma república e guilhotinam o rei e a rainha. Agora, gente, eu quero falar da Olympique de Gouges. A Olympique de Gouges, essa mulher na frente de vocês, ela é uma mulher revolucionária. Ela estava presente na Revolução, ela apoiou a Revolução. Só que ela não gostou quando escreveram a Carta dos Homens e dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por quê? Porque era só para o homem e só homem era cidadão. Então ela fala: nananina, não. Eu vou escrever a Carta da Mulher e da Cidadã. Ou seja, ela vai incorporar esse espírito iluminista também, vai à frente, escreve essa carta e leva para a Assembleia para eles assinarem. O que acontece? Ela é considerada revolucionária e decapitam ela. Né? Ela também é guilhotinada. Mas eu vou também colocar para vocês verem a carta dela. Tá? E é justamente essa a atividade de vocês, tá bom? Eu quero que vocês leiam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e analisem as similaridades e as diferenças entre os dois documentos. E quero que reflitam, ou seja, escrevam um texto com as suas ideias sobre os conceitos que foram inaugurados na Revolução Francesa. Podem fazer pesquisas em outros lugares, mas coloquem a referência de todos os lugares que vocês estiverem fazendo pesquisa. Tá bom? Recomendo o livro A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, tá bom? Na primeira parte ele faz grandes afirmações e descobertas e análises sobre a Revolução Francesa, qual era o papel dos jacobinos, qual era o papel dos girondinos, da mulher, do rei, qual era o papel da Constituição, qual era o direito o que era a propriedade privada naquela época, enfim. Ele é o grande historiador das revoluções burguesas, né? Pelo menos da história do mundo burguês liberal. E é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail ou WhatsApp no grupo, tá? Essa tarefa ela vai ficar mais fácil para quem fez a tarefa complementar, mas só uma pessoa fez a tarefa complementar. Então, só uma pessoa já vai estar mais preparado para escrever. O resto vai escrever também, mas acho que não vai estar tão preparado quanto. Eu não vou dar nota, mas vai estar visível a diferença, tá bom? Muito obrigado, gente.